Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para mais uma live Escurecendo Ideias. Hoje nós vamos falar mais um pouco da pandemia, né? Que é esse problema que nos aflige a todos no mundo inteiro. São grandes questões a serem discutidas. Sempre há muitas dúvidas com relação à Covid no que diz respeito à transmissão, ao diagnóstico, aos testes. Então a gente vai conversar mais um pouquinho aqui. Somos cientistas pretos fazendo divulgação científica, tentando nos aproximar cada vez mais da população e trazendo informações de uma maneira simples, né? E hoje a pandemia é o nosso principal assunto em todos os lugares, né? Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre diagnóstico. A gente já falou de transmissão, de questões sociais, e a gente vai conversar sobre o diagnóstico, sobre sorologia, qual a importância desses testes, né? E a gente vai conversar hoje com o Felipe, e vou esperar o Felipe aparecer por aqui, ainda não o vi. E a gente vai conversar com o Felipe porque ele é uma pessoa fantástica que trabalha com diagnóstico e vai nos esclarecer muitas dúvidas, né? Dúvidas que todo mundo tem. O Felipe é graduado em farmácia pela UFMG, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e atualmente é o responsável técnico e coordenador do Laboratório de Histocompatibilidade da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, que para quem não sabe é o Hemominas, né? Então o Felipe ele tem uma experiência na testagem, então no diagnóstico a gente vai conversar um pouco sobre a SIRAG, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda, e a COVID, e como são feitos esses testes, né? Eu espero que a gente tenha uma live bem tranquila, é uma conversa para a gente aprender um pouco mais e também que a gente consiga sair daqui com a consciência da importância dos testes e de como é importante a pandemia estar, né, realmente sob controle, como é importante o distanciamento, como é importante o uso de máscaras, como é importante a prevenção mais do que tudo. Felipe está por aí? Não estou vendo o Felipe. Felipe ainda não apareceu por aqui. Eu vou convidá-lo. Eu acho que ele está tendo um probleminha para entrar. Vamos aguardar um pouquinho. Felipe, cadê você para a gente conversar? Acho que o Felipe está um pouquinho atrasado, mas ele já está chegando, ele já avisou aqui que vai chegar. Então, essas dúvidas que a gente quer tirar, e vocês podem perguntar no final, a gente vai fazer um tempinho, né, para perguntas e dúvidas. E a gente não quer aqui criar mais dúvidas, e sim sanar dúvidas, né? E o Felipe, ele tem uma vasta experiência com a testagem molecular, então para a gente entender qual que é a importância desses testes. Vamos, Felipe! Felipe está com problemas para entrar. Essa semana tem sido um problema de quedas sucessivas nas lives. Tenham paciência que vai dar certo.
Agora entrou, né, Felipe? Boa noite, Felipe. Você tá meio de lado, pelo menos para mim. Pois é, eu vou ter que virar o telefone aqui. É porque o Instagram não é a rede social que eu uso. Um minutinho só. Aí. Então, Eu pessoal, tive que se mudar de cair por telefone aqui acaso, a gente agora. retorna, tá? Porque o meu telefone morreu ontem. E aí. Que... Pronto, agora você já tá ok na posição correta. Rapidinho. Deixa eu ajustar direito aqui, como tava. Porque tava widescreen. Tudo certo agora? Pronto. Pronto. Tá um pouco torto ou não? Não, tá ok. Dá pra gente ver você e dá pra te ouvir direitinho. Ah, então beleza. Então ótimo. Então, boa noite, Felipe. Finalmente você chegou, grande Boa esperado, noite. Desculpa o fundador da atraso, gente. Liga de Ciência, Problemas fundador da técnicos. nossa Liga. É um prazer enorme falar com você. Eu já te apresentei aqui, mas vou repetir, né? Mestre graduado em farmácia pela UFMG, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, responsável técnico e coordenador do Laboratório de Histocompatibilidade do Hemominas. Bem-vindo. Isso. Hoje nosso assunto é o diagnóstico da Covid. E a gente podia começar você contando um pouquinho, né, da sua trajetória, na carreira acadêmica, como que é, então, a vida de cientista e de ser responsável por um técnico por um laboratório. Então, eu fiquei pensando, né? Vocês me falaram, vamos fazer a live e tal, e tal. Eu posterguei isso ao máximo, mas acho que vocês não foram, me deixaram muitas opções, então eu acho mas eu acho que vai ser um momento interessante para a gente conversar. Eu sou de formação, sou farmacêutico bioquímico, Uhum. sou natural de Belo Horizonte mesmo, filha da dona Cláudia e do seu Rogério, filho da dona Cláudia e do seu Rogério, e eu nasci no Vale de Jatobá e estudei na UFMG. Tive minha formação acadêmica voltada desde o início para hematologia, por um critério pessoal, e isso me fez, aos poucos, cair onde eu trabalho hoje, que é na Fundação Hemominas. Eu tive a felicidade de, dentro da instituição, conhecer a área de histocompatibilidade e, a partir daí, comecei a trabalhar com isso. Fiz uma especialização em histocompatibilidade, que é, como eu vou falar alguns termos técnicos, eu acho que tem gente que não é da área técnica, área biológica, que também pode estar assistindo, então eu vou, às vezes, falar algumas coisas que podem ser redundantes, até mesmo na parte da live mesmo. A compatibilidade é a área que estuda os tecidos e a compatibilidade desses tecidos para transplantação, tanto de medula, órgãos Perfeito. sólidos. E eu fiz mestrado, fiz a especialização nessa área pela Associação Brasileira de Compatibilidade e fiz mestrado em hemoterapia pela USP. Em hemoterapia e também em imunologia. Concluí esse mestrado e estou coordenador e responsável técnico do Laboratório de Histocompatibilidade da Fundação Hemominas. Essa é uma curta carreira e que não... mas, assim, é algo que eu acho que representa muita gente preta também, que, como a E é o gente, início, né? que Ainda tem pisou muito nessa... ainda. que pisou nesse lugar onde que não é muito... Nós não somos, às vezes, muito quistos. Então, Uhum. eu acho que é uma carreira, como você disse, inicial, mas a gente já
conseguiu alcançar algumas coisas. Perfeito. E hoje o nosso assunto é diagnóstico, né? E a gente ouve falar tanto de SIRAG, que é a síndrome respiratória aguda, COVID, como diferenciar, tem como diferenciar, não tem. Né? Então, eu queria que você contasse para a gente quais são as diferenças em termos de sintomas entre a SIRAG e a COVID. São parecidas, são diferentes? Eu consigo, assim, saber quando eu estou com uma síndrome respiratória aguda ou se é COVID? Então, isso eu acho que é um ponto, hoje em dia, é um hype, né? É bem importante hoje a gente falar disso, obviamente por causa da pandemia, e também porque passou a ser uma doença que ela vai e volta de forma pandêmica, e aí ela passa a ter muita importância para a gente, porque ela pode, às vezes, determinar talvez até uma extinção de uma espécie, da espécie humana, se avançar e a gente não tiver controle. O que é a síndrome respiratória aguda grave? Em português, né, SRAG, síndrome respiratória aguda grave, em inglês é SARS, é uma síndrome gripal que é acompanhada de sintomas graves. Sintomas esses que podem ser dispneia, que é a falta de ar, uma compressão no peito, um desconforto respiratório, e uma saturação de O2 ou uma saturação de O2 de oxigênio abaixo de 95%. Isso é a síndrome respiratória aguda grave. A COVID é uma doença que cursa com uma síndrome respiratória aguda grave, também causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é um vírus que a gente está tendo que conviver com ele aí há pouco tempo. Foi detectado lá em Wuhan, na China, no final do ano passado. E esse vírus, ele tem causa uma doença com sintomatologia muito parecida, às vezes, em alguns momentos, até indistinguível, por causa, no critério clínico, com a síndrome respiratória aguda grave. Então, a questão é essa. A gente tem uma doença que tem uma sintomatologia muito parecida e que o agente etiológico é diferente. Os agentes que são causadores da síndrome respiratória aguda grave são agentes diferentes da COVID. Da COVID a gente já sabe que é o SARS-CoV-2. O da síndrome respiratória podem ser outros. Então, ainda vale lembrar, né, que para nós leigos, assim, as pessoas comuns no dia a dia não vão conseguir diferenciar os sintomas de uma forma simples. E vale lembrar também que a COVID tem sintomas atípicos, né? A gente tem vários casos de pessoas que apresentam só perda de olfato, só uma leve dor de garganta. Então não é tão simples diferenciar pela sintomatologia. A gente já está vendo casos de conjuntivite, fora do Brasil tem sido relatado muitas vezes, sintomas intestinais, às vezes isolados, sem qualquer outro sintoma, né? Então não é tão simples clinicamente diferenciar essas duas doenças, mesmo porque alguns agentes da síndrome respiratória aguda grave também podem ser coronavírus, né? Poderia, por exemplo, ser SARS, que a gente sabe que hoje não circula da mesma forma, mas poderia ser. E como é que a gente faz o diagnóstico diferencial da síndrome respiratória aguda, da SIRAG, em relação à COVID, né? Tem como a gente ter um diagnóstico dentro dessa SIRAG para diferenciar os patógenos, né? Porque um patógeno bacteriano também pode causar uma síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente tem uma série de micro-organismos, de micróbios que podem causar esses mesmos sintomas, né? E como é que a gente faz isso no diagnóstico laboratorial? Então, no diagnóstico laboratorial, a gente tem que conseguir saber o que é que está causando aquele processo patológico. A gente tem que saber se é o coronavírus em si, se poderia ser influenza A, B, C, um vírus intersticial, uma bactéria, por exemplo, um pneumococo. E todos esses vírus ou bactérias vão causar os mesmos tipos de sintomas. Para isso, a gente vai precisar de teste diagnóstico. Vai precisar identificar qual agente está naquela amostra biológica que foi
tirada daquela pessoa. E aí, para isso, a gente precisa de teste que identifique exatamente qual é aquele patógeno. Se é o vírus, se é a bactéria, e se dentro dos vírus, se é um influenza, qual tipo de influenza há, qual tipo de influenza que é, se é A, B, C, ou até mesmo qual tipo de coronavírus que é. Que não existe só o coronavírus SARS-CoV-2. A gente tem o SARS-CoV-1, que foi o agente da SARS, né? Tem outros vírus que também vão causar síndromes parecidas. A gente tem os coronavírus que circulam normalmente causando resfriados simples, né? Sazonais, que é muito comum, principalmente crianças, mas os adultos também podem ser infectados e terem sintomas, né? Então a gente precisa de um teste, e esse teste dessas outras bactérias, esses outros agentes, também é um teste molecular, ou são vários tipos de testes para essa IRAC? Depois a gente conversa sobre os da Covid. Sim. São testes... Os testes moleculares, eles vão ter sensibilidade maior, a gente vai ter uma capacidade melhor de identificar com uma especificidade maior. Porque nestes testes moleculares, a gente consegue determinar uma região específica de cada vírus, para que, assim, a gente consiga determinar, não, isso daqui é um gene, uma região do material genético de influenza. Esse aqui é de um outro vírus, esse aqui é de um pneumococo. Então, o RT-PCR, que a PCR, a reação em cadeia da polimerase em tempo real, que também é utilizado para o coronavírus, é também um teste utilizado para fazer a identificação desses outros vírus. E isso é um diagnóstico diferencial mesmo. Tem que se saber, essa síndrome está sendo causada por esses outros vírus ou por SARS-CoV-2. Então, neste momento, entra um algoritmo de decisão. Nesse momento agora, a gente tem uma pandemia. Então, primeiro vamos procurar o SARS-CoV-2. É SARS-CoV? É SARS-CoV-2? Não. Então daí vamos para outra, abre um outro leque de possibilidades. E aí a gente vai cair na situação de síndromes respiratórias agudas graves, que a gente às vezes nem consegue definir por critérios de coleta de amostra e outros critérios que a gente vai discutir depois, que podem inviabilizar a identificação desse patógeno. Mas, prioritariamente, a gente vai se valer de testes moleculares para a identificação desses vírus. Certo. Então, você já falou um pouco, né, desse método molecular. Então, a gente tem o método molecular, que detecta, né, que a gente detecta material genético especificamente do SARS-CoV-2. Então, a gente tem marcadores, né, vamos chamar de marcadores, porque primer e oligonucleotídeo iniciador é muito complexo, mas é uma sequência, é um marcador para como que é específico. Não falar essas coisas. A gente consegue diferenciar, então, pelo método molecular, diferentes micróbios que causam diferentes doenças, né? Eles têm um material genético diferente, a gente seleciona porções desse material genético que permitem que a gente faça uma diferenciação, inclusive entre os próprios coronavírus, né? A gente utiliza partes que são específicas daquele vírus para fazer essa detecção, e esse é o método molecular. Detectar o material genético daquele micro-organismo, seja vírus, bactéria, fungo ou um protozoário, no meio daquela amostra que também tem células da pessoa doente, né? Então a gente tem isso é extremamente importante de separar. Exatamente. O que é do indivíduo e o que é do patógeno. Exatamente. Então a gente tem o método molecular e a gente tem o método sorológico. Então a gente queria entender melhor, e muita gente confunde, acha que a gente pode usar qualquer um a qualquer momento, e a gente sabe que não. Muitas vezes eles têm que ser, inclusive, associados. Então, exatamente. Quando que eu vou usar o método de diagnóstico molecular? Quando vai ser sorológico? Como é que isso tem que ser aplicado? Eu posso chegar lá em qualquer dia, fazer o molecular, e se der negativo eu estou liberado? Enfim, como que funciona isso? Qual que é a janela de testagem? Quando é o momento de usar um ou outro teste? Então, qual que é a ideia? A ideia o que a gente precisa? A gente precisa saber se por exemplo, vamos falar da Covid especificamente. A gente precisa saber se é Covid. Para saber se é Covid, a gente tem que saber se o vírus está presente.
no quadro daquela pessoa. O teste molecular, ele vai identificar exatamente a presença do vírus. A gente vai buscar a presença dele. Vamos olhar para a amostra biológica daquela pessoa e a pergunta é, tem SARS-CoV aqui? Essa é a pergunta. Essa pessoa está com o vírus nos tecidos? Isso para o teste molecular. Para o teste sorológico, a pergunta ela pode ser diferente, e na maioria das vezes ela é diferente. A pergunta é, esta pessoa já teve contato com esse vírus? Por quê? A gente precisa de algo ativo, que é o sistema imunológico da pessoa, desenvolver uma resposta imune que vai fazer com que ela produza anticorpo e esse anticorpo seja direcionado ao material do vírus. Então, é um método indireto. A gente depende da produção de anticorpos daquela pessoa para que consigamos fazer a relação entre esta doença da pessoa foi causada por SARS-CoV, porque ela tem anticorpos específicos para o SARS-CoV. E aí, a gente tem um problema que é um pouco crítico. A identificação do vírus depende somente do vírus. A identificação do anticorpo vai depender do sistema imune daquela pessoa para produzir um anticorpo e assim a gente identificar o anticorpo. Isso vai causar alguns problemas, principalmente se a gente não consegue entender qual é o uso desses diferentes tipos de testes, porque a gente pode se confundir, começar a usar testes que são de identificação de anticorpos com o uso que seria um teste molecular de identificação do vírus. E isso é muito perigoso, porque a presença de anticorpo ela vai demorar um tempo. Então a gente tem aí entre 10 a 14 dias do início dos sintomas para começar a aparecer os anticorpos. E isso ainda vai depender do sistema imune da pessoa, vai depender da capacidade de apresentação desse pedaço do vírus, que a gente chama de antígeno viral, para o sistema imune dela, para que ela monte uma resposta imune, para que ela se prepare para combater aquele vírus. Então, a gente está identificando a capacidade daquela pessoa de reagir com aquele vírus no teste sorológico. E até mesmo dentro dos testes sorológicos, a gente vai ter diferenças entre eles. A gente tem a possibilidade de investigar tipos de imunoglobulinas, que são proteínas imunes, que a gente desenvolve, que são os anticorpos, diferentes. Então, nesse curso da doença, a gente tem primeiro uma evolução, um aparecimento de uma imunoglobulina que é a IgA, depois que cursa mais ou menos junto com a IgM, que são imunoglobulinas de fase aguda, que vão aparecer bem quase no início dessa resposta imune. Depois a gente tem uma modulação para o aparecimento de uma imunoglobulina chamada IgG. Essa imunoglobulina ela é mais duradoura e ela, na maioria dos casos, confere uma proteção mais perene contra alguma doença. Então, é essa imunoglobulina que a gente vai identificar na maior parte do tempo. Então, isso é bem crítico, porque se a gente pega um paciente que está com um dia de sintoma, você não vai ter ali imunoglobulina suficiente para poder identificar e falar que esse paciente está com Covid, ou se ele tem o SARS-CoV, se ele pode ou não transmitir, ou se ele está protegido, menos ainda. Você vai ter que esperar um tempo para que essa resposta seja montada, e aí sim você possa identificar esse anticorpo de forma indireta. Para os testes, até mesmo para os testes moleculares de RT-PCR, você tem um período de escuro, que a pessoa já tem o vírus, mas ele não é detectável ainda. A gente sempre trabalha depende, então, da multiplicação do vírus naquele organismo, uma multiplicação inicial para detectar esse material genético, né? Exatamente, não basta ter só se infectado. Eu me infecto hoje eu vou pôr no laboratório e vou testar positivo. Não é bem assim, né? A gente tem aí uma pequena janela entre testar, usar o método molecular. Não é isso? As pessoas costumam entender muito bem isso, que obviamente isso é mais presente,
para as pessoas que doam sangue. Então, essa tal janela imunológica, ela é mais comentada tanto para HIV, para HCV, e as pessoas costumam entender mais. Então, eu vou fazer esse paralelo. Então, se uma pessoa se contaminou hoje com HIV, por exemplo, no teste molecular, que é o teste mais sensível que a gente tem, a gente vai precisar aí de 10 a 12 dias para conseguir pegar as cópias virais necessárias para o teste funcionar. Isso também para o SARS-CoV-2 é bem crítico, até mesmo porque a coleta e a amostragem do material biológico é muito crítica. Então a gente tem que ter uma quantidade de vírus suficiente para que o protocolo funcione. A coleta tem que ser bem feita, a amostra tem que ser bem armazenada, para que depois você tenha o resultado esperado. Já vi dados na literatura que 4 dias após a infecção você já começa a detectar, mas o ideal seria 7 dias depois da infecção. Mas isso tem variado um pouco, né? Então, se eu não tenho sintomas, e se eu não tenho sintomas, eu sou assintomático ou pré-sintomático, né? Porque a maioria das pessoas demora 7 dias para desenvolver sintomas, mas existem casos de pessoas que demoram 10 dias. Existem casos de pessoas com 3 dias. Então, se a pessoa não tem sintomas, ainda é mais difícil determinar qual teste deve ser aplicado, né? E tem uma outra coisa, porque esses sintomas não são sintomas que a gente não convive com eles por outros motivos. A gente convive com dor de cabeça, às vezes com uma dor no corpo. E para a pessoa se conhecer o suficiente para perceber assim, olha, eu estou com algo diferente aqui. Isso não é tão fácil. Então, a pessoa às vezes está sintomática e está num ritmo de trabalho não percebendo que ela está sintomática. E aí a gente pode acabar perdendo o período exato de fazer essa testagem e aí passando uma fase que eu teria um teste com uma sensibilidade maior e perdendo essa pessoa. Para pegar ela exatamente com um teste mais sensível, mais específico, e dizer que essa pessoa realmente estava com SARS-CoV. E aí ela passou esse período todo com possibilidade de transmissão. Isso que é muito crítico. Exatamente. Vale lembrar que a transmissão, segundo os dados da literatura, pode começar até 4 dias antes dos sintomas. Nos assintomáticos a gente não sabe, né? A gente sabe que ele transmite. E existe uma parcela grande, saiu um estudo hoje mostrando que em torno de 40% das pessoas assintomáticas transmitem o SARS-CoV-2. Então isso é muito crítico, porque pessoas pré-sintomáticas, antes dos sintomas, já estão transmitindo. Pessoas assintomáticas transmitindo, nesse momento você nem sabe que está infectado, então você nem pensa em um teste. Né? E há que se lembrar também, depois dos sintomas, eles podem ser muito sutis, né? Exato. Os sintomas podem ser muito sutis e a pessoa não perceber e continuar sem estar em isolamento, por exemplo. Então, isso é um dos motivos para que a ciência bata tanto nessa tecla da necessidade do isolamento social. Porque não dá para poder esperar ter alguma coisa para aí sim ficar em isolamento. Porque isso vai te colocar em risco e colocar outras pessoas em risco. Isso é muito crítico. Você não consegue saber, não está escrito, não tem um LED, coronavírus. Eu posso estar hoje ótima, me infectar amanhã, não sentir nada durante 10 dias e estar transmitindo o vírus para todos os lugares. Por isso, independente de sintoma ou não, a gente tem que manter o distanciamento físico, social, usar máscara, higienizar as mãos e usar a máscara direitinho, né, de preferência. Exato. Porque senão não adianta. Isso pensando na nossa proteção e na proteção das outras pessoas. A gente está vendo que o número de casos só aumenta, ou seja, o vírus está circulando. E a gente vê que quando há um relaxamento das medidas, aumenta o número de casos, justamente porque as pessoas relaxam também, se descuidam das medidas, né? De distanciamento, costume, de máscara, todo mundo mais tranquilo. Tempo. Isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender. É um novo normal, são hábitos que muito provavelmente a gente vai ter que manter por muito tempo. Né? E são bons hábitos, muitos deles, né? Os hábitos de higienização das mãos frequente, mostra a importância, não é só a Covid, né? A gente tem inúmeras outras doenças transmissíveis da mesma forma. E além das doenças respiratórias, né? Também o ciclo de doenças orofecais, a gente vai ter um impacto muito importante. Então, diarreias, rotavírus, tudo isso. E me diz uma coisa, teste sorológico, a gente sabe
que só quando os anticorpos estiverem presentes a gente só vai conseguir detectar IgM e IgG depois de 10, né? Idealmente, eles têm falado 8 dias após os sintomas. De 8 a 14 dias. De 8 a 14 dias. Para quem não tem sintoma, X, não dá para saber quando fazer esse teste, né? Para quem não percebeu o sintoma, também não, né? Porque pode demorar. Tem algumas pessoas que tem dados mostrando que tem algumas pessoas que nem desenvolvem anticorpos, outras desenvolvem um nível mais baixo. E tem uma correlação, né, entre os sintomas e o nível de anticorpos. Quanto mais leve o sintoma, menos o nível de anticorpos produzidos, que é um questionamento ainda que a comunidade científica tem feito do risco de reinfecção dessas pessoas. Mas a gente ainda não sabe, né? Então, me diz uma coisa, considerando uma pessoa sintomática, que fez um teste molecular, testou positivo, existe uma possibilidade de falso positivo e falso negativo no teste molecular? Sim, o falso positivo do teste molecular, ele é muito menos possível. É muito menos possível. Por quê? Por causa da forma que a gente, falo a gente, mas a ciência desenha esse teste para que ele seja feito. Esse teste é desenhado para achar um pedaço daquele genoma viral muito específico dele. Mas ele também pode pegar um parente daquele vírus. A gente poderia, com um teste desenhado de forma não tão criteriosa, a gente poderia ter uma reação cruzada, por exemplo, com um vírus, um coronavírus sazonal, ou com outro vírus, ou com um SARS-CoV-1. Se um teste não for desenhado de forma correta, você vai ter uma reação cruzada aí e vai identificar de forma errada e vai ter um falso positivo. Mas o que mais preocupa pro teste molecular é o falso negativo, principalmente por causa do pré-analítico. E o que eu chamo de pré-analítico aí para as pessoas que não são da área? É tudo aquilo que acontece antes da gente começar a fazer o teste. A coleta. Tudo mesmo. A coleta, a escolha da amostra, a transporte, forma, transporte, armazenamento, isso tudo embute possibilidades de falha. A coleta é extremamente importante na testagem de Covid. Hoje, a OMS ela indica o swab de nasofaringe para fazer a testagem da identificação da Covid. Mas a gente sabe que quem já fez essa coleta, ou quem já viu, que já estudou essa coleta, sabe que é uma coleta complexa. Uma coleta que a gente usa um cotonete, mais ou menos de uns 15... Um cotonete gigante. Gigante, um cotonete gigante. E esse cotonete é colocado na nasofaringe até encostar na mucosa anterior. Isso é algo muito desconfortável. Isso é muito desconfortável e não garante... E além disso, segundo informações, tem que girar o swab durante 15 a 20 segundos para uma coleta eficaz. E o duro é aguentar os 15 a 20 segundos. 15 a 20 segundos com esse swab sendo girado e fazer com que você consiga pegar uma quantidade de amostra suficiente que seja representativa. Porque, diferente de outros vírus que estão em reservatórios biológicos, por exemplo, o sangue, que ele está dissolvido ali, diluído, que a gente pode pegar uma amostragem, pode ser mais representativa, maior, a gente tem para SARS-CoV, às vezes, uma regionalização dessa infecção. E essa infecção varia conforme o curso da doença. Você tem no início um pouco mais de vírus que vão aparecer na parte superior do trato respiratório e depois isso vai caminhando um pouco mais para dentro do pulmão. E a gente ainda tem uma outra questão que é a amostragem de uma região mais abaixo do pulmão, já no trato respiratório, ela tem resultados melhores. Só que essa testagem... Então, que é o famoso lavado brônquico, né? Que normalmente é feito para quem está internado. Isso é muito mais complicado, né? Isso é muito complicado.
Mas recentemente tem mostrado que a saliva também é eficaz, né? Exato, e é menos desconfortável, na verdade. Muito menos, muito menos. Porque você fala assim, olha, eu vou colocar um cotonete gigante de 15 centímetros no seu nariz e cospe aqui para mim, por favor. Não tem nem comparação. É muito melhor cuspir. Hoje mesmo saiu, tem um comunicado da CGLab, que é o órgão responsável por coordenar os LACENs, e que está indicando já a coleta de saliva para os lugares onde que a gente tem dificuldade de ter o suave. Porque tem uma especificidade também. E ele é eficaz, né? Isso. Ele é eficaz. A coleta de saliva, desde o início da pandemia, eu vi vários protocolos mostrando a eficácia dessa coleta de saliva, né? Exatamente. E para pessoas que apresentam sintomas gripais, tosse, inclusive a coleta de escarro mesmo, da tosse mesmo, ela se mostrou bastante eficaz, né? Sim. Deixa eu só colocar o carregador aqui. Um minutinho só. Deixa. Pode falar. Tem também a questão, né, do teste sorológico. Tem muita gente aí confiando no teste rápido, detecção de anticorpos para poder fazer festa. Bom, na porta da festa a gente testa. Se der negativo, você não tem Covid, então você pode entrar. Enfim, jogadores de futebol testando algumas horas antes do jogo, e daí já vi um caso de que apareceram jogadores que foram testados negativos, mas 3 ou 4 dias depois deram positivo, ou seja, eles já estavam transmitindo para outros, e assim ocorre a transmissão comunitária, né? Um que é assintomático ou pré-sintomático, que testou foi um falso negativo, porque o momento não era o ideal de teste, né? E está transmitindo. Então, o que você acha disso? Isso é um procedimento seguro? Fazer teste rápido? Teste que detecta, eu vi um novo aí, que é um suave nasal, que detecta e dá o resultado em 45 minutos, mas que já falhou aí num grupo de jogadores de futebol. Exato. Então, isso é seguro? Então, a gente tem uma diferença aí, que é importante falar, que os testes sorológicos, existem 2 tipos de testes sorológicos. O teste sorológico, que é o teste rápido, um teste de imunocromatografia, que as pessoas às vezes chamam de sabonetinho, né? Um teste onde a gente coloca uma pequena quantidade de amostra biológica num dispositivo que parece um pedaço mesmo de plástico, assim, essa amostra ela é combinada com alguns tampões, né? Alguns líquidos, e isso vai fazer a revelação se você tem anticorpo ou não. E a gente tem outros tipos de testes sorológicos que hoje estão sendo mais desenvolvidos e eles estão começando a aparecer no mercado com uma sensibilidade bem maior, com a gente tem muito mais confiança nesses testes, que são os testes feitos por sorologia, mas que são testes de quimioluminescência. São testes que precisam de uma infraestrutura maior, precisa de um equipamento, que é um equipamento que só existe em laboratórios centrais, assim, um laboratório... E requer um tempo para o resultado, né? Não é uma mágica. Requer um tempo para o resultado. A testagem em si, ela é rápida dentro deste equipamento. No entanto, todo o processo de coleta, nesse caso a gente vai usar uma coleta, por exemplo, uma coleta de sangue periférico. E aí, esse sangue periférico, ele vai ter que ser testado, vai ter que ir para um laboratório para poder ser testado. Então, isso é um teste muito mais seguro, mas agrega um problema aí estrutural e logístico. Mas esses testes, eles estão aparecendo para que a gente faça com uma sensibilidade muito melhor do que o teste rápido. Porque o teste rápido, que é esse teste que está sendo disponibilizado, acho que até mais do que sorvete, ele é um teste que não tem uma sensibilidade suficiente para fazer o que ele se propõe a fazer. Nem mesmo para poder identificar anticorpo. E ainda mais para poder identificar a presença do vírus. Que ele não serve para isso. Então, isso tem que ser entendido e as pessoas servirem também de replicadores desse conhecimento de que teste rápido não serve para identificação de infecção.
Ele serve de para pessoas infectadas, de pessoas que estão transmitindo. É impossível detectar antes da festinha ou algumas horas antes do jogo quem realmente está infectado usando esses testes rápidos. Exatamente. Em resumo, é isso, né? Ele não te dá uma segurança. Então, você está sendo, digamos, irresponsável e colocando várias pessoas em risco, porque é impossível saber quem está infectado num teste rápido. Mesmo considerando que alguma pessoa pode ter dado lá positivo para IgM, enfim. Você sabe que aquela pessoa é possível dar positivo. O teste ele funciona. A gente pode falar que o teste não funciona. O teste tem uma função. Ele funciona. Mas ele não funciona como ele precisava funcionar. Ele não é uma triagem para eventos e desculpa para aglomerações, né? Então, nesse momento, não devem acontecer aglomerações, porque a gente não sabe quem está assintomático, quem é pré-sintomático, quem já está transmitindo. Todo mundo é suspeito, somos todos transmissores em potencial, né? Principalmente se são pessoas que estão circulando muito, que têm que sair para trabalhar, estão expostas, então elas podem sim ser transmissoras. Então, em resumo, esses testes não servem para esse tipo de fim, né? Eles têm função para dados epidemiológicos, para monitorar pessoas, né, quanto à produção de anticorpos, se elas já foram expostas ou não, e isso requer de 8 a 14 dias para ter uma segurança maior. Exato. Existem vários testes, né, os testes de farmácia disponíveis, e a gente vê uma série de artigos avaliando a sensibilidade desses testes. Alguns são mais sensíveis, outros menos sensíveis, né? A gente tem alguns melhores, outros piores. Vários deles são muito bons quando a gente utiliza plasma, né? Quando usa o soro da pessoa, ao invés do sangue, da gotinha de sangue. Alguns não funcionam bem. Então tem uma variabilidade muito grande, né? E aí, lembrando desses testes, tem um outro porém. Esses testes são todos caros, né? O molecular é caro, o sorológico também, né? Exato. Então, exato. Nem todo mundo pode ser testado quando quer. Né? Eu quero testar, você precisa fazer um investimento para esse teste. E no caso do teste sorológico, se você não tem sintoma, é um investimento cego, né? Você vai gastar sem ter certeza que foi infectado, né? Muitas pessoas estão curiosas para saber se já foram expostas aos vírus. E por que esses testes são tão caros? Então, vamos pensar o seguinte: quanto tempo tem essa doença? A gente tem aí, estamos nesse 7, né? Tem 8 meses no máximo que a gente está convivendo com essa doença. Para que um teste diagnóstico seja desenvolvido, é preciso tempo. É preciso tempo de estudo, de escolha de um antígeno correto, de escolha de um peptídeo viral correto, de uma região gênica correta. E por isso, a gente precisa fazer muito teste disso. O que a gente teve foi uma liberação de muitos testes, uma necessidade, uma demanda de muitos testes sorológicos, desses testes rápidos, e a indústria tentando produzir, mas produzindo nem sempre com aquela sensibilidade que é dita nas bulas. E quando esses testes são feitos, os testes rápidos são feitos, a gente não tem não reproduz essa sensibilidade que é informada na bula. E também por que é caro? Levando em consideração que o parque tecnológico para poder fazer essa testagem, ela é muito mais disponível no exterior, a gente tem muitos insumos para esses testes vindo do exterior. Então, a gente teve muita dificuldade, até mesmo no sistema público, até mesmo no sistema privado, para prover material suficiente para poder fazer essa testagem. Por quê? A gente não tinha reagente o suficiente, principalmente no início, para poder fazer esses testes. Poucas empresas estavam fazendo e, mesmo assim, é um material importado. Então, isso agrega um preço, agrega um custo a esse teste, além do que, por exemplo, o teste de real-time, a RT-PCR, ele demanda de máquina, algumas máquinas muito caras, máquinas assim de 300, 400, 500 mil reais para ser feito. Então, e além disso, um profissional muito bem treinado, profissional especializado para fazer esse teste. Não é um teste que você consegue ensinar para uma pessoa em 15 minutos para ela poder fazer. Isso é extremamente perigoso. Além de treinado no método molecular,
ele tem que ser treinado em toda a biossegurança, tem todo um procedimento adequado para um NB2 fazer a testagem, idealmente um NB3, que também inclui custos, né? Todos os EPIs, todos os reagentes, os insumos são caros, né? A biologia molecular é cara, né? E a gente não tem produção no Brasil que sustente, principalmente nessa quantidade de testes que a gente tem feito. Então, eu tenho visto muita gente... Uma coisa que é muito crítica também, que a gente foi confrontado com isso, que fazer a identificação por biologia molecular de 100, 200, 300 testagens de forma manual é passível, é plausível. Agora, num cenário de pandemia, fazer a identificação viral por RT-PCR de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas por dia, 5.000, 10.000 pessoas, isso fica inviável de ser feito manualmente. Os procedimentos manuais, além deles acrescentarem erro ao processo, eles são mais demorados na maioria das vezes. E aí a gente precisa de automação. E automação é o quê? São robôs grandes, caros, de pipetagem, que vão fazer esses exames, vão fazer a parte de transferência de amostra, de reagentes desses exames. Isso é muito crítico. Isso faz com que o teste, às vezes, seja limitado a algumas regiões que consigam fazer. Por exemplo, tem uma das empresas que produz equipamentos para pipetagem automatizada, para fazer esses testes. Hoje em dia, há umas 2 semanas atrás, tinha uma fila de 1.000 equipamentos para se produzir justamente para testagem de SARS-CoV-2. E isso é inimaginável, essas empresas venderem essa quantidade de equipamento. Eles não têm nem capacidade de produção para isso. A gente foi pego de surpresa nesse processo e tendo que reagir a essa pandemia de forma rápida e de forma eficiente. Mas exatamente, partir para uma testagem com um teste rápido não é a saída. A saída é a gente ter uma infraestrutura necessária para poder fazer testes de forma rápida, mas testes que não são testes rápidos. A ideia é essa. Então a gente tem um motivo para ser caro, a gente também não anda, a ciência, nem a testagem, nem o diagnóstico tem a mesma velocidade e eficácia da multiplicação do vírus e da disseminação pelo mundo, né? Não estava ninguém preparado para isso, não tinha nem insumo suficiente para tanta PCR sendo feita, né? Tanto teste molecular simultaneamente, foi tudo meio às pressas e a gente ainda está conhecendo o vírus, a resposta imune. Os protocolos de testagem também têm sido modificados, né? Aprimorados, tipo de amostra, tipo de tampão, como preservar melhor, como conseguir ter uma detecção melhor com, né, uma quantidade menor de amostra. Então tem uma série de parâmetros que vão sendo alterados. E todo dia a gente vai esbarrando nesse tipo de coisa. Exatamente, a gente vai se adaptando a essas melhorias, né, progressivamente. Porque também não é mágica, seria ótimo se fosse, né? Eu sempre digo que seria uma maravilha se a gente conseguisse ter a mesma velocidade de duplicação de um micro-organismo, de multiplicação. E aí, eu estou vendo muita notícia de testes mais baratos, né? São testes rápidos, mais acessíveis, sendo desenvolvidos aqui na UFMG, em São Paulo. Então, o foco desses testes, então, não é o diagnóstico, né? São testes mais acessíveis, mas qual seria a importância desses testes mais rápidos, que são testes de anticorpos, mas que não são exatamente para determinar se você está no momento doente ou não, né? Eles têm um outro objetivo que é muito importante. Sim. Esses testes, assim, é muito bom que a gente tenha sido confrontado com essa necessidade. Obviamente, a pandemia não é nada boa, mas ser confrontado com essa necessidade e responder a isso com esse tipo de estratégia, isso sim é bom. Então, o desenvolvimento desse tipo de teste, a cooperação científica que vários organismos estão tendo para poder fazer esse desenvolvimento desses testes, isso é muito bom. E esses testes, por que eles são importantes também? Porque a gente precisa, de forma segura, desenvolver uma estratégia de avaliação epidemiológica. Saber onde é que esse vírus está circulando. Esse vírus começa a circular num tipo de população,
esse vírus circulou muito aqui. Por quê? Porque essa população tem certos tipos de comportamentos. Essa população aqui foi e todas as 50 mil pessoas foram num jogo de futebol. Esse tipo de testagem, esse tipo de teste, ele vai ser muito útil para essa identificação epidemiológica. E, além disso, ele vai ser muito importante para o isolamento, para propiciar o isolamento daquela pessoa que testar positivo nesse teste. Porque nesse momento você não pergunta, você simplesmente isola a pessoa e depois a gente faz um teste com maior sensibilidade, mais especificidade, para sim dar o diagnóstico. Esse é o objetivo, eu creio que desses testes vão propiciar para a gente uma estratégia de fazer o isolamento e também de promover um retorno de algumas atividades de forma comedida, mas com segurança e com inteligência, mantendo com testes mais baratos, mais simples e, obviamente, vão ter uma sensibilidade menor, uma especificidade menor às vezes, mas mantendo um retorno de atividade, que vai ser necessário, obviamente, mas tem que ser com cautela e com estratégia. Então, eu vejo que a testagem com esse tipo de teste para um critério epidemiológico e para um critério de promover um isolamento inteligente. Certo. Nossa, a gente já está caminhando para o finalzinho, já nosso tempo vai acabando rapidamente, a conversa está boa, mas a gente vai ter que acabar, então vamos tentar responder pelo menos 2 perguntas, assim, rapidinho, a gente deve ter aí uns 6 minutos de live, então, que surgiram. Como saber se o material genético do vírus pertence ao vírus viável ou é produto de material viral fagocitado? Então, isso tem alguns artigos que estão saindo, né, que acho que isso começa a ser identificado com pessoas que mantinham uma carga viral por muito tempo, muito mais tempo do que o curso da infecção fazia sentido, e aí levantou a ideia, por que essas pessoas têm esse vírus aí por tanto tempo? Mas será que esse é vírus mesmo? Em alguns casos, não. Em alguns casos, é simplesmente a partícula viral degradada, às vezes somente o genoma viral, o RNA viral, que está circulante depois de um tempo de infecção, que essa pessoa, às vezes, já até desenvolveu anticorpo, já se curou da doença, mas ela ainda tem uma presença de material viral. Nem sempre é o vírus ativo. E aí, para isso, assim, de forma mais categórica, a gente precisaria saber se esse vírus, essa partícula viral que foi identificada, ou esse genoma viral, ele é capaz de infectar outras células. Isso seria o ideal, se a gente fizesse um estudo de viabilidade viral para essas pessoas. Então, assim, com os testes moleculares, fica um pouco difícil de saber a diferença, já que a gente usa testes que identificam fragmentos de RNA. Né? Sim, mas vale lembrar que as pessoas que estão sendo testadas pelos métodos moleculares são pessoas que apresentam algum sintoma, né? No Brasil, hoje em dia, sim. A gente tem testado isso. Então, a presença de um sintoma gripal junto com o teste positivo é um indício fortíssimo, então, de que essa pessoa está infectada, que o vírus está se multiplicando ativamente, que o corpo está respondendo, né? Então, é muito importante a gente pensar. Tem bico de pato e exatamente. E parece pato, então, deve ser pato. Se for uma pessoa que já teve sintomas há algum tempo, né, que já ou teve sintomas, né, muito leves, talvez você possa detectar, né, partículas virais agora não infecciosas, resto de vírus, digamos assim, né, resto de material genético. Mas aí a gente tem de aliado o teste sorológico, que pode responder também se há uma infecção ativa ou se foi uma exposição prévia, né? Sim. É igual a liberação dos vírus nas fezes. O que a gente está detectando é material genético. E é normal isso acontecer em outras viroses. Não necessariamente esses vírus no material fecal são vírus infectantes, mas podem ser.
Mas né? podem Isso vai ser, depender não dá para muito, excluir. exatamente, depende muito da pessoa, da sintomatologia, do tempo pós-infecção, é uma série de fatores. Mas se ela tem sintomas e testa positivo no teste molecular, certamente o vírus está lá feliz e se multiplicando, porque ele depende desse hospedeiro. Nosso tempo está acabando, tem mais uma aqui, não sei se dá para responder rapidinho. Nesse momento onde temos uma supressão de dados de casos, qual a melhor estratégia de testagem para um planejamento epidemiológico e para a reabertura econômica, por exemplo? Então, essa aí talvez seja a pergunta de $1 bilhão, né? Hoje em dia, de como fazer uma reabertura econômica e utilizando testes que são confiáveis e que vão dar um resultado que a gente não incorra no risco de contaminar mais pessoas. Na minha opinião, a gente teria que caminhar para o desenvolvimento de testes que sejam testes moleculares, que sejam mais baratos, mais rápidos, não testes que são hoje chamados rápidos, mas testes moleculares que sejam mais baratos e que possam ser utilizados com uma frequência um pouco maior. Para essas pessoas, por exemplo, que estão em risco, uma população, por exemplo, de uma indústria. Essa população poderia, talvez, ser testada com uma frequência maior, fazendo com que quando você identificar um positivo ali naquele quadro de funcionários, ele seja tirado e impeça que essa pessoa infecte outras pessoas. Então, essa testagem de forma seriada e, às vezes, talvez, numa testagem que pode diminuir o custo, uma testagem pool, que é misturando as amostras, né? A gente faz uma estratégia de diminuir o custo desse teste, diminuindo um pouco a sensibilidade, mas a gente já sabe que a sensibilidade é muito alta de testes, desses testes de RT-PCR. A gente poderia, talvez, combinar um teste RT-PCR em pool para um retorno de atividades. Isso é o que eu acho que a gente poderia caminhar. Ótimo, Felipe. Foi fantástico entender um pouquinho mais do diagnóstico, da importância desses testes. A gente está caminhando para o final. Daria para a gente ficar conversando aqui 2 dias. Eu agradeço a todos que nos assistiram. Espero que tenham entendido um pouquinho mais da importância dos testes e quando eles devem ser aplicados. E, Felipe, deixo para você o recado para a próxima semana, para as pessoas que estão nos assistindo, que tem mais live por aí. Primeiro, um recado, acho que óbvio, né? Fique em casa se puder. Se não puder, saia, mas saia usando máscara, se proteja, lave as mãos e evite de se contaminar e contaminar os outros. Esse é o primeiro recado. E além disso, que eu acho que não diminui a infecção da Covid, mas eu acho que vai melhorar a vida de muita gente, buscar conhecimento. E para isso eu convido todo mundo para poder seguir nas redes sociais a Liga de Ciência Preta Brasileira, só buscar @LCP Brasileira e que em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais, vocês vão achar. E que vai ter muita live ainda, vai ter muita gente muito boa falando e trazendo não só conhecimento técnico, mas também, às vezes, até um conforto nesse tempo de pandemia que é tão crítico. E tendo dúvidas, procure a gente, que a gente vai tentar resolver. As redes sociais estão aí. Obrigada, Felipe. Boa noite, bom descanso para todos. Obrigado, professora.